Quando a gente fala de estilo gótico, talvez você vai lembrar daquela imagem bem anos 90, 2000, daquele cabelo preto puxado com a franja de lado, uma pele bem branca, maquiagem escura, uma coisa meio deprimida, assim. Não é desse estilo gótico que nós estamos falando, mas ele tem uma influência ali. A gente vai entender isso, espero. O estilo gótico predominou na Europa no período da Baixa Idade Média. Então ele vai do final do século XIII até o século XV. E ele floresceu nos diversos países europeus, em inúmeras catedrais que até hoje causam admiração pela beleza, elegância, delicadeza e engenharia perfeita. As construções, no caso que eram as igrejas, mosteiros, castelos e catedrais, seguiram, no geral, algumas características em comum. A formação horizontal foi substituído pelo vertical, opção que fazia com que a construção estivesse mais próxima do céu. Então, ao invés de ser aberto, amplo, eles passaram a subir, como se fossem torres mesmo, e para estar mais perto do céu, ou pelo menos a ideia que é gerada. Os detalhes dos elementos decorativos também foram muito usados. As paredes passaram a ser mais finas, de aspecto mais leve. As janelas apareciam em grande quantidade. As torres eram usadas em formatos de pirâmides. Os arcos de volta quebrada e ogivas foram também recursos arquitetônicos utilizados. Então, nesse estilo gótico, você tem uma mudança. Na arquitetura gótica, a gente vai ter uma separação, uma oposição muito grande do estilo românico. Então, a gente tem o verticalismo, tudo aponta para cima, as torres, todo o movimento, toda a arquitetura, ela está apontando para cima, em direção a Deus. Elas são altas, grandes, com muitos vitrais coloridos, que entra uma luz, que vai entrar uma luz acinzentada ali, suave, dentro dessas construções. Você tem umas paredes mais finas por uma solução de engenharia da distribuição do peso das abóbodas, que permite que essas paredes sejam mais leves, que esses vitrais que inundam de luz o interior e aumenta a sensação de amplidão no espaço interno. As alturas vertiginosas ressaltam a ideia de pequenez do homem diante da grandeza de Deus. No exterior, as fachadas são quase sempre enquadradas por torres laterais muito altas e arrematadas por flechas agudas. A tendência para o alto é reforçada por numerosas torrezinhas que terminam em flechas. Então a gente tem o que? Principalmente na França, né? Nessa parte da Europa, a gente tem essa relação da grandiosidade de Deus e a pequenez do homem, esses monumentos altos, pontudos, sempre apontando para o céu. Um fato interessante que esse texto vai trazer é que, mesmo com os artistas renascentistas sendo contra essa arte gótica, ela teve uma influência tão grande que só na França, entre 1170 e 1270, olha só, gente, 100 anos, foram construídas mais de 400 igrejas e capelas no estilo gótico. E ela trouxe soluções de engenharia, de arquitetura, que só foram ser superadas no século XIX, com o uso do aço, e no século XX pelo concreto armado. Foi uma influência gigantesca dessa arte gótica em toda a Europa. Alguns exemplos da arquitetura gótica encontram-se na França, nas catedrais de Notre-Dame. Na pintura gótica, a finalidade primordial da pintura gótica era ensinar a criação divina e, num sentido mais didático, narrar as escrituras para o maior número de pessoas, quase sempre analfabetas. Então, essa taxa de analfabetismo ela continua gigantesca, né? Até mesmo na Baixa Idade Média. Tá? Os temas eram religiosos tirados da tradição bizantina.
assim como os mosaicos, lembra que a gente falou mais cedo? Além das histórias da Bíblia, representavam-se também a vida de santos e a iconografia de Cristo, particularmente a crucificação, capítulo central da teologia na Idade Média. Embora as pinturas fossem frequentemente substituídas pelos vitrais, são comuns as pinturas em painéis de madeira e sobre relevos. As figuras adquirem mais naturalidade. Lembrem, diferença, aquelas figuras sem movimento, sem essa relação de cor. Lembra do deformismo e colorismo lá do estilo românico? Aqui elas são mais naturais, elas têm uma relação já com essa representação da natureza. O colorido é mais vivo, os pintores góticos elaboram uma pintura carregada de simbolismo a fim de tocar emocionalmente o observador. São também notáveis as pinturas em manuscrito. No final do período surge a preocupação com a perspectiva, melhorando as proporções entre figuras próximas e afastadas. Perspectiva é essa visão de distanciamento, então não é tudo chapado ali, você tem essa noção de distanciamento, de efeito, o tamanho de quem está mais distante ser menor do que está mais próximo, e isso a gente tem na pintura gótica. Na escultura, em geral, a escultura gótica está integrada na arquitetura, assim como acontecia no românico, no estilo românico, também no estilo gótico, você tem essa relação da escultura integrada à arquitetura, tá? É um projeto só, eles são interligados, a escultura ela vai estar dentro do projeto arquitetônico. A princípio, as estátuas eram alongadas e não possuíam qualquer movimento, com acentuado predomínio de verticalidade, o que praticamente as fazia desaparecer. Eram estátuas colunas. Aos poucos, ela foi se libertando das rígidas formas românicas e adquirindo maior expressão. Primeiramente no rosto, depois nos movimentos. Além dessa variação no tempo, há grande diferenciação de um lugar para o outro. Na fase final da Idade Média, as figuras já apresentam uma grande naturalidade. Os escultores buscam dar maior aspecto real e humano às figuras retratadas, anjos, santos e personagens bíblicos. A separação em relação à arquitetura torna-se um fato e as esculturas começam a se destacar como obras independentes. As roupas ficam mais pesadas e se multiplicam as dobras, que já não são lineares e rígidas, mas sim onduladas, expressivas e naturais. Então, no estilo gótico, você tem essa separação. As esculturas, elas vão passar a não depender mais do projeto arquitetônico, não vai estar dentro desse projeto, mas elas se tornam obras de arte independentes, com maior trato, talho nas formas, no movimento, nas dobras, na naturalidade dessas esculturas. Para finalizar, sobre a dança e a música medieval, eu vou deixar para vocês uns videozinhos com alguns trechos de uma série que eu gosto muito, chamada Outlander, que ela se passa na era medieval, e tem uma representação muito fidedigna. A escritora, ela trabalha com historiadores, é o que eles chamam de romance histórico, e ela vai tratar desde o início da questão da luta da Escócia contra a Inglaterra, depois eles vão até o início das colônias americanas que ainda faziam parte da Inglaterra, e você tem a introdução de George Washington já para essa separação, os Estados Unidos se tornar uma república independente, primeira votação de presidente ali nessa transformação do medievo para uma coisa mais moderna. Então eu vou deixar algumas cenas para vocês terem uma ideia melhor dessa relação do vestuário na Idade Média, tá bom? Um abraço e espero poder contribuir com vocês, facilitar o estudo de vocês. Sing me a song of a lass that is gone. Say, could that lass
be I. Mary of soul, she sailed on a day over the sea to sky. Mull was a stem, rum on the port, Eck on the starboard bow. Glory of youth glowed in his soul. Where is that glory now? Sing me a song of a lass that is gone. Say, could that lass be I? Mary of soul, she sailed on a day over the sea to sky. Give me again all that was there. Give me the sun that shone. Give me the eyes, give me the soul, give me the lad that's gone. Sing me a song of a lass that is gone. Say, could that lass be I? Mary of soul, she sailed on a day over the sea to sky.